preciso falar algo com você. Preciso declarar sobre essa temporada da sua vida. Você está sendo preparado para carregar algo que nesse momento te destruiria se Deus te desse agora. Preste bem atenção nessa revelação das Escrituras. O desgaste que você está experimentando não é evidência de que Deus te abandonou. É evidência de que Ele te ama demais, para te promover prematuramente. Em 1 Pedro 5,10, declara: "E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará e fortificará e fortalecerá." Então observe bem a sequência. Chamado à glória eterna, a promessa. Padecer um pouco é um processo. Aperfeiçoar, confirmar, fortificar, fortalecer é a preparação. O padecimento de agora não é punição, é preparação. O desgaste não é a destruição, é o fortalecimento. A pressão não é para te quebrar, é para te expandir, para comportar o que está vindo para a sua vida. Hoje, através desta palavra, eu vou demonstrar para você biblicamente que Deus está usando esse processo atual para construir em você a capacidade de sustentar sua próxima temporada. A sua principal capacidade, a diferença entre receber e sustentar. Provérbios 18:16 vai nos ensinar: "O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes." Mas há uma verdade anterior a essa. Antes do presente alargar seu caminho, Deus precisa alargar a sua capacidade. Pense num copo. Você pode até encher um copo com 200 ml facilmente. Mas se você tentar colocar 2 litros num copo de 200 ml, o que acontecerá? Transborda, desperdiça, perde-se. Deus não está te negando 2 litros. Ele está te expandindo o seu copo de 200 ml para 2 litros. E esse processo de expansão é doloroso, é desgastante, mas é necessário. Vejamos o caso do rei Saul versus o rei Davi. Considere 2 homens, 2 reis, 2 histórias opostas. Saul foi promovido rapidamente, ele subiu rápido ao trono. 1 Samuel 9:21 revela a sua mentalidade. "Não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias das tribos de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras?" Saul tinha plena consciência de sua pequenez, mas foi promovido antes de ser expandido. Resultado, em 1 Samuel 15:17, declara o seu veredito divino: "Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste feito cabeça das tribos de Israel?" Ele permaneceu pequeno aos próprios olhos, mesmo em sua posição grande. Não conseguia sustentar o que ele recebeu e terminou, logicamente, em tragédia. Davi, pelo contrário, passou os processos prolongados. Ungido rei aos 15 anos e coroado rei aos 30 anos. 15 anos de preparação. É só uma vida. Nesses 15 anos, ele enfrentou o leão e o urso. Coragem. Desenvolveu coragem. Ele derrotou o gigante Golias. Desenvolveu a fé. Fugiu de Saul. Desenvolveu a humildade. Viveu em cavernas. Aprendeu a dependência de Deus. Comandou homens desesperados. Aprendeu a liderança. Poupou Saul 2 vezes. Desenvolveu o caráter. E quando finalmente Davi foi coroado,
Davi então tinha capacidade de sustentar o seu reino, não apenas para recebê-lo, mas sustentá-lo por 40 anos de reinado muito bem sucedido. A aplicação financeira dessa passagem. Em Provérbios 13:11, adverte: a riqueza de procedência vã virá a diminuir-se, mas aqui o que ajuntar com o trabalho, esse aumentará. Então Deus sabe que riqueza sem capacidade é maldição, disfarçada. Estatísticas comprovam: 70% dos ganhadores de loterias entram em falência nos primeiros anos. Sabe por quê? E se pegarmos mais anos, 10, 20 anos, passa de 90%, até 95% perdem tudo durante a vida. Receberam milhões, mas não tinham capacidade de sustentar milhões. A bênção se tornou maldição, porque veio sem preparo. Deus te ama demais para fazer isso com você, acredite. Então Ele está usando todo esse tempo de desgaste para ensinar você a administrar pouco, para depois confiar muito. Desenvolver em você a sabedoria financeira, matar em você o amor ao dinheiro, construir em você caráter que não se corrompe com prosperidade terrena, expandir a sua capacidade de ser fiel no muito, através da fidelidade no pouco. Em Lucas 16:10, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. E quem é injusto no máximo também é injusto no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. O mínimo de agora está te qualificando para o muito de amanhã. Esse desgaste é estratégico, não é acidental. José fez a escola da adversidade. Em Gênesis 39, 21 a 23, revela algo profundo sobre José. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali dentro. E o carcereiro mor não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão dele, enquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O Senhor pode estar com uma pessoa mesmo estando em uma prisão. Leia com atenção. José estava numa prisão, mas Deus prosperava tudo o que José fazia dentro da prisão. Deus não tirou José da prisão imediatamente, porque a prisão era a sala de aula, não era sentença. E ali na prisão José aprendeu a administrar na escassez. Prisões têm recursos limitados, ainda mais naquela época. A liderar sem ter títulos, era prisioneiro, não era oficial. Servir sem ter reconhecimento, foi anos de esquecido ali dentro. Manter a integridade na justiça, na injustiça. Foi acusado falsamente, mas continuou íntegro, a depender totalmente de Deus. Não tinha a quem mais recorrer, somente a Deus. E aí, quando finalmente saiu do cárcere, em Gênesis 41, 39 a 40, registra essa promoção. E disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. José não apenas recebeu o governo do Egito, ele sustentou esse governo por décadas, salvando milhões da fome. Sabe por quê? Porque a prisão o havia expandido para comportar o palácio.
E Moisés, que ficou 40 anos no deserto, esquecido. Moisés tinha 40 anos quando tentou libertar Israel à força. Em Atos 7:25 nos diz que ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Moisés estava sim certo no seu chamado, mas errado sobre a sua capacidade naquele tempo. Ele confiava em sua educação egípcia, em sua força, em seus métodos humanos. Deus o enviou para o deserto por 40 anos. Não foi como punição, mas como uma escola de preparo. No deserto, Moisés aprendeu a ser humilde, de príncipe a pastor de ovelhas. A depender de Deus, não havia recursos humanos no deserto. A ter paciência, ovelhas não se apressam. A ter liderança servidora, cuidando de animais. Êxodo 3:10 marca o momento da promoção. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Mas agora, depois de mais 40 anos, ele liderou 3 milhões de pessoas por 40 anos no deserto. Não apenas os tirou do Egito, sustentou a liderança deles por décadas. E Paulo? Paulo ficou 3 anos na Arábia. Em Gálatas 1:15-18 revela: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelou seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de passados 3 anos, fui a Jerusalém. Paulo foi convertido numa explosão de luz na estrada de Damasco, mas Deus não o lançou imediatamente ao ministério. 3 anos na Arábia, lugar deserto, isolado, sem plateia. Sabe por quê? Paulo precisava desaprender a teologia farisaica, aprender Cristo nas Escrituras, ser esvaziado do orgulho religioso que ele carregava, ser enchido de revelação divina. Quando finalmente foi lançado ao ministério, Paulo não apenas pregava, ele sustentou igrejas, escreveu metade do Novo Testamento, sofreu perseguições sem desistir e terminou a corrida vitorioso. Em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele foi sustentado até o fim, porque foi preparado adequadamente no início. A aplicação: seu deserto atual. Você está num deserto agora? Numa prisão de circunstâncias? Numa Arábia de isolamento? No anonimato? Isso não é maldição, isso é escola. Deus está construindo em você caráter que não se corrompe com sucesso. Deus está construindo em você humildade que não se orgulha com promoção. Deus está construindo dependência que não esquece de Deus na fartura. Deus está construindo em você a sabedoria que não desperdiça os recursos que o Senhor coloca em suas mãos. Deus está construindo em você a fidelidade que não abandona o propósito divino e a resistência que não desiste na opressão. Hebreus 12:11, e na verdade toda correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O desgaste de agora produz frutos depois. Você está sendo exercitado. O músculo só cresce sob pressão. O que Deus está construindo em você agora, nesse momento,
A estrutura interna para o peso externo. Em 2 Coríntios 4,17 declara: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Observe bem, tribulação produz peso de glória. Parece contraditório? Não quando você entende que Deus está construindo estruturas internas para carregar pesos externos. Pense numa muralha, pense num arranha-céu, quer dizer. Antes de construir 50 andares para cima, precisamos cavar fundações profundas para baixo. Quanto mais alto o prédio, mais profundo o alicerce. Seu tempo de decisão, humilhação, desgaste, deserto, está cavando fundações profundas para que você sustente depois a altura da promoção que vem. Então vamos trabalhar as 7 áreas de preparo. Caráter financeiro, fidelidade no pouco. Lucas 16, 11 a 12, pois se nas riquezas injustas não fores fiéis, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? E se no alheio não fores fiéis, quem vos dará o que é vosso? Deus está testando a sua fidelidade com R$100 antes de lhe confiar R$100.000. Se você rouba no dízimo de 50, não está pronto para administrar 500.000. A mordomia, administração de recursos. Mateus 25, 21, e o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você está gerenciando bem o carro usado que tem, a casa pequena que mora, o salário modesto que recebe? Então Deus não confia mais, porque você provaria que desperdiçaria. E terceiro, contentamento, independência emocional de dinheiro. Em Filipenses 4, 11 a 13, não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo aprendeu contentamento na escassez, antes de ser confiado com abundância. Se você não pode ser feliz com pouco, não estará pronto para o muito. Quarto lugar, generosidade, coração doador. 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus está observando, você dá dos seus recursos, 1.000 ou retém com medo. Se retém na escassez, acumulará egoisticamente na abundância. Humildade, coração ensinável. Tiago 4, 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Riqueza multiplica o que já existe. Se você é orgulhoso com pouco, será insuportável com muito. Deus está matando o seu orgulho agora, para você não se destruir depois. Sabedoria, 6º ponto. Discernimento para decisões. Provérbios 24, 3 e 4. Com a sabedoria se edifica uma casa, e com inteligência ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmeras com todos os bens preciosos e agradáveis. Deus está assim te ensinando discernimento. Maus negócios, falsos amigos, armadilhas financeiras. Cada erro pequeno agora te poupa de erros milionários depois. E em último lugar, a resistência, a capacidade de suportar a pressão. Em Tiago 1, 2 a 4, meus irmãos,
Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência, e a paciência tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltarem coisa alguma. Pressão financeira atual está desenvolvendo resistência para a pressão de administrar milhões sem quebrar. 5 sinais de que você está sendo preparado. Há 5 indicadores do processo divino de que você está nesse processo. As portas que você força não se abrem. Esse é o primeiro sinal. Em Isaías 22, eu porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Se você está batendo, gritando, forçando, e a porta não abre, Deus está te dizendo, você ainda não está pronto para o que há do outro lado. O que você tenta segurar escapa pelas mãos. Esse é o segundo sinal de que Deus está te preparando. Tudo que você tenta segurar escapa. Ageu 1:6. Semeias pouco e recolheis pouco, comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Se o dinheiro entra e desaparece, se você trabalha muito e progride pouco, Deus pode estar treinando você na dependência dele, antes de multiplicar os seus recursos. Terceiro sinal, você está aprendendo lições que só a adversidade ensina. Em Deuteronômio 8, 2 e 3, ele te lembrará e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, por esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Deus usou, sim, o deserto para humilhar e para testar, não para destruir, mas para revelar o que estava no coração e ensinar aquele povo a depender de Deus. O quarto sinal e último é Deus está removendo pessoas e coisas da sua vida. Hebreus 12:1, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Se amizades terminaram, relacionamentos tóxicos acabaram, oportunidades duvidosas se fecharam, Deus está esvaziando sua bagagem antes de promover. Você não pode carregar o novo com as mãos cheias do velho. Ou o velho tem que nascer de novo, ou você receberá outro. Ou seja, aquele lá vai ter que morrer de todas as formas. 5, tem mais um ponto aqui. O seu caráter está sendo transformado na pressão. Romanos 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. Se você hoje está mais paciente, mais sábio, mais dependente de Deus que há anos atrás, parabéns, você está sendo preparado e está aprendendo. Então, como cooperar com esse processo? Não desperdice o seu tempo de deserto. Em Tiago 1,4, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. 3 maneiras de desperdiçar o tempo do processo. Primeira maneira errada é murmurar, como Israel fez no deserto, 40 anos, e viraram uma tragédia para aqueles que murmuraram. Desistindo, voltando ao Egito quando o deserto fica apertado. E a terceira maneira de não avançar é fingindo que está tudo bem, negando o processo, não querendo aprender, não querendo. A pessoa pode até não estar reclamando, mas não está aprendendo.
fingindo que está tudo bem, em vez de crescer no processo. E 3 maneiras agora de cooperar com o processo. Como cooperar com o processo do deserto? Adorando a Deus na adversidade, como Paulo e Silas na prisão, obedecendo a Deus na escuridão, fazendo o certo, mesmo sem ver frutos imediatos. E terceiro, aprendendo as lições, perguntando a Deus o que queres mais me ensinar, em vez de por que eu? Porque eu é errado. Agora, o que eu devo aprender mais? O que mais tens a me ensinar? Seja fiel aonde você está. Mateus 25, 23 disse-lhe o seu Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então não espere a promoção para ser fiel. Seja fiel agora. No emprego que você acha que é pequeno demais, no salário que você julga ser insuficiente, na casa que você deseja trocar, nas responsabilidades que parecem tão insignificantes. Fidelidade invisível qualifica para a autoridade no visível. Confie no tempo de Deus. Em Eclesiastes 3:11, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Deus não está atrasado, Ele está no tempo certo. Seu processo tem início marcado quando Deus começou a obra, duração específica, o tempo necessário e não o que você quer, o tempo que você precisa para aprender. Fim garantido. Filipenses 1:6. Ele completará a boa obra. Conclusão. Para concluirmos esse assunto, em Salmos 75, 6 e 7, antes da oração, ele declara: porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. A um abate e a outro ele exalta. Sua promoção não vem de network humano, nem de esforços próprios, nem de sorte ou acaso, nem de manipulações ou politicagens. Sua promoção vem de Deus, e quando Deus exalta, ninguém abate. Mas antes dessa exaltação vem o preparo, antes da promoção vem o processo, antes de carregar o peso da glória, Deus constrói em você a capacidade de sustentar esse peso. Então declare essa palavra sobre a sua vida. Eu estou sendo preparado para algo que ainda não posso sustentar. O desgaste que enfrento hoje é estratégico, não é acidental. Deus está expandindo minha capacidade para comportar minha promoção. Eu coopero com o processo, adoro na adversidade, obedeço na escuridão, aprendo as lições. No tempo certo de Deus, serei promovido e quando a promoção vier, eu terei capacidade de sustentá-la por décadas para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. E agora vamos para a oração final, para fecharmos com chave de ouro essa mensagem fortíssima. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que compreendo, este processo não é punição, é preparação. O desgaste que enfrento está construindo em mim capacidade de sustentar o que ainda não posso carregar. Perdoa-me por murmurar contra o teu processo. Perdoa-me por questionar teu tempo. Perdoa-me por querer promoção sem ser preparado. Hoje eu escolho cooperar. Vou adorar na adversidade, obedecer na escassez, aprender na pressão. Expande-me, Senhor, alarga minha capacidade, constrói em mim estruturas internas para carregar o peso externo da glória. Faz-me fiel no pouco, Senhor, para que me confies o muito. Desenvolve, Senhor, em mim o caráter, a humildade, a sabedoria, a generosidade, a resistência. E quando chegar o teu tempo, de me promover, eu estarei pronto.
não apenas para receber, mas para sustentar. Que minha história glorifique o teu nome, que minha promoção testemunhe o teu poder, que minha fidelidade inspire os outros. Em nome de Jesus, está selado no céu, manifestar-se-á na terra, em nome de Jesus. Amém, amém. Para a glória em nome de Jesus. Fiquem com essa palavra. Agradeço a todos os likes, a todos os inscritos, a todos que comentam, a todos que entram em contato, que pedem mentoria, aconselhamento. Aqui eu posso oferecer, eu tenho mentoria de restauração de casamento, que é do outro canal, e tenho também mentoria para restauração financeira. E os atendimentos e aconselhamentos. Então, que Deus abençoe a todos, fiquem com essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém.